Ok, ok. É, mais uma vez, boa tarde já. Temos algumas horas de desfrutarmos na palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos que estão no outro lado. É só marcar a tua presença. Vai ser uma boa coisa, vai nos encorajar. Sabendo que do outro lado também tem as pessoas que estão unidas conosco no mesmo espírito e na presença de Deus. O tema que você poderá encontrar na presença de Deus quando adoramos a proclamação da fidelidade é o tema que vamos partilhar no ensinamento que Jesus proferiu, que está narrado no Evangelho de São Mateus, no seu capítulo 5, do primeiro versículo até 12º versículo. Este vai servir como matéria que nós vamos partilhar, vamos estudar junto, dentro das possibilidades que Deus poderá nos dar, pela ajuda do seu Espírito em nós. Deixa orar para a palavra de Deus. Pai, te agradeço porque tu és maravilhoso. A Bíblia diz: nos seus sofrimentos clamaram a Deus e Deus enviou a sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, queremos que o Pai fale nos nossos corações. Venha nos dizer algo, Senhor, que poderá levantar a nossa cabeça, que poderá chamar a nossa atenção, que poderá nos abençoar, que poderá nos libertar, que poderá nos tirar lá onde nós estávamos, para que estejamos ao teu lado. Pedimos, Senhor, que todos estão em direito, que estarão em direito no outro momento, que fala verdadeiramente no nosso coração e não nos nossos ouvidos. Por isso estou a pedir, Senhor, nos dá uma linguagem fácil e um entendimento fácil da tua palavra, para que nós possamos entender o que o Senhor está a fim de nos dizer nesse momento. Que seja pela ajuda do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok. Rapidamente convidamos-nos para o livro de São Mateus, ou Evangelho de São Mateus, no seu capítulo 5. Se alguém poderia trazer o meu tablet para tirarmos outra tradução da Bíblia de linguagem fácil, ou linguagem de hoje, para que tenhamos uma leitura claro. Temos a tradição de Ferreira e queremos outra tradição aqui para nos ajudar a leitura, enquanto que podemos partilhar esse grande tema que nós temos aqui, que se refere do sermão da montanha, onde Jesus ensinava as beatitudes, os ensinamentos profundos que podem nos abençoar bastante durante esse período que estamos junto a estudar, a partilhar a palavra de Deus na sua presença. Vamos ler a tradução de Ferreira, enquanto esperamos processar outro texto da
outra tradição. A Bíblia diz o seguinte, lemos o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 1, o primeiro versículo até 12ª, desculpa, 12º versículo. 12º versículo. A Bíblia diz o seguinte: ok, vamos rapidamente nessa tradição e da linguagem de hoje. Depois podemos ler as duas tradições, se pudermos, para que tenhamos a ideia mais ou menos daquilo que vamos aprender. Mas como é a parte introdutiva, eu creio que podemos ler os dois textos diferentes, ou duas tradições diferentes, para que tenhamos a luz daquilo que podemos ler. Primeiro lemos a Ferreira, assim declara a Bíblia. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo dizem todos mal contra vocês por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande a vossa galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de você. Palavra do Senhor. Agora, na linguagem de hoje, diz o seguinte: quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Felizes, aqui a palavra bem-aventurado é traduzido pelo felizes. É assim que você poderá encontrar o nosso tema, fala-se da proclamação da felicidade. O que significa, é a mesma frase, é a mesma palavra, aliás. Mas aqui nós pegamos essa tradição para ver as diferenças das palavras, que não podem nos assustar quando nós apresentamos essa mensagem. Continuamos a leitura. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é deles. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes. Aqui fala-se da palavra humilde. E lá onde nós vimos, no versículo 5, fala-se dos mansos. Aqui usaram a palavra humilde. Felizes as pessoas humildes,
pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e a sede de fazer a vontade de Deus, é a justiça de Deus, pois eles as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia deles. E felizes as pessoas que têm o coração puro, pois eles verão Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz. E se você ver no versículo 9, aqui fala dos pacificadores, os que trabalham pela paz. Feliz as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como filhos, como seus filhos. E felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazer a vontade de Deus. Não aquelas perseguições que nós vimos aqui porque a pessoa faz mal, depois vão atrás dele porque não sei o que. Não é aquilo aí. Aqui está explícita. Os que sofrem as perseguições por fazer a vontade de Deus, pois o reino do céu é deles. A última felicidade vem para versículo 11. Felizes são vocês quando os insultem, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês. Não é porque você está fazendo mal, estão a falar calúnia do ti. Não, ele continua a falar para você ter a clareza. Por ser meus seguidores, por ser discípulo de Jesus Cristo. Feliz a vocês quando ser insultados, perseguidos, dizendo todo tipo de calúnia contra vocês por ser meus discípulos. No 12 ela finda a dizer o seguinte: fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para você, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de você, palavra do Senhor. Gosto muito dessa linguagem, nos ajuda para nos atualizar em relação à tradição ferreira, porque a tradição ferreira é aquela tradição que ela é mais fundo e é preciso estudar muitas palavras para poder entender a linguagem do tradutor. Ok. Somos bem-aventurados, que Deus abençoe a sua palavra. O que nós temos a partilhar nesse contexto de 12 versículos dos primeiros ensinamentos de Jesus Cristo sobre a beatitude. E lendo ou estudando esse texto, consigo enxergar 4 pontos importantes, 4 elementos importantes ou 4 ensinamentos importantes, dependentemente de como que você poderá enxergar. E nós pautamos o seguinte: a primeira parte desse texto que nós acabamos de ler fala da conversão dos pecados. A segunda parte fala do revestimento da justiça de Cristo. A terceira parte fala do exercício da obra da justiça de Deus. E a quarta parte fala da reação do mundo e o galardão que Deus reserva ou guarda para estas pessoas que serão ou que vão responder no momento das perseguições que estarão ou estão a acontecer na vida dos tais. Na tradição ferreira, a palavra é bem-aventurada. Essa palavra é pautada nesse contexto 9 vezes. Bem-aventurado, 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 bem-aventurado. 9 vezes. E essa palavra chama a atenção de procurar saber o que significa, o que Jesus disse.
ou queria dizer sobre essa palavra. Mas se buscarmos o dicionário para buscar a definição da mesma palavra, encontraremos a palavra feliz, felicidade, alegre, contente, entre outras palavras que podem seguir. Mas o que nós achamos melhor nessa palavra para ser bem claro, essa palavra explica melhor o mais que feliz, o bem-aventurado, mais que feliz. É isso que Jesus estava a dizer. Mais que feliz, bem-aventurado, mais que feliz. Presta atenção. Mas se Jesus vai dizer o mais que feliz, quem é mais que feliz? Ele disse, primeiro, a pessoa mais que feliz é o pobre de espírito. Sabe a primeira palavra que soa dentro daquela frase? É a palavra pobre. E todo mundo não gosta da pobreza. Todo mundo não gosta. Há organizações aqui que são chamadas a Organização contra a Pobreza. Já viu como é? O que significa, a conotação dessa palavra não soa bem. Nem todo abraça isso muito bem. Deixa ainda ir a mais além, depois vamos explicar essas coisas. Quem é mais feliz? Os que choram. Bem-aventurado os pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram. Mais felizes são aqueles que choram. Não, parece que isso não tem sentido. Mas que tipo de ensinamento que Jesus está ensinando? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram. Vamos avançar. Bem-aventurados os mansos. Felizes são os mansos, os bons, os calmos. É essa a palavra que nós temos. Mais felizes são os que têm fome e a sede da justiça. Os famintos e os que têm sede são bem-aventurados. Bem-aventurados são os misericordiosos. Bem-aventurados os limpos de coração. Bem-aventurados os pacificadores. E o último, bem-aventurados os que sofrem a perseguição por causa da justiça. Por causa da justiça. Essa que significa, quer dizer, a palavra bem-aventurado significa isso, mas Jesus agora cola essas palavras com esses 9 pontos que nós acabamos de citar aqui. Pobre de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede da justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os que sofrem a perseguição por causa da justiça. Jesus liga ou acasala essa palavra com todas essas características que nós acabamos de citar aqui. Mas queria te dizer, meu amado irmão, irmã, que aqui Jesus falou muito fundo e parecia as coisas superficiais. Como eu acabei de dizer, se nós podemos reparti-lo, podemos entender 4 blocos diferentes dentro dessas coisas. A primeira coisa, a pessoa é pobre. Segundo, esse pobre chora.
depois de chorar, ele tem que ter uma atitude, e essa atitude que vai lhe levar a uma transformação de vida, onde ele vai revestir a justiça de Deus, e depois desse revestimento da justiça de Deus, essa pessoa vai ter a noção da gratidão, que do pecado ele saiu, que Deus estendeu a sua misericórdia para ele, e ele também usando a mesma misericórdia para uma outra pessoa. E além disso, essa pessoa deve se preparar, como Jesus disse: eu vou vos preparar um lugar, e quando acabar de preparar este lugar, virei à vossa busca. A quem essas pessoas Jesus virá à busca? Os limpos de coração. E aqui fala-se da preparação, fala-se da santidade, fala-se de muita coisa que devemos estarmos prontos, porque a pessoa que nos deu a promessa não receberá a casa dele todo mundo. Todo mundo. Você vai ver o que a Bíblia consegue nos mostrar, porque se você ler aquele versículo, disse: os limpos do coração é que verão Deus. Vai ver Deus aonde? Lá na sua morada. Depois vamos enfatizar quando chegarmos a esse ponto, mas aqui estamos a dar só a luz daquilo que Jesus coloca aqui à nossa frente, como uma matéria que as matérias que nós vamos abordar. E ele vai mais, fala dos pacíficos ou dos pacificadores. Nós vimos, os pacificadores são as pessoas que tratam da paz, aquelas pessoas que buscam a união, que buscam um bom ambiente das pessoas. Esses são chamados pacificadores. Então, os pacificadores, aqui se refere, são filhos de Deus. Depois também vamos comentar acerca disso. E posteriormente, para concluirmos essa tabela, ele fala dos que sofrem a perseguição. E ele sublinha dizer: por causa da justiça. Noutra tradição disseram: por causa de procurar fazer a vontade de Deus. Saiba, meu irmão, minha irmã, se você quer opção ou optar a fazer a vontade de Deus, espera a perseguição. E quando ver essa perseguição, na conclusão da quarta parte, a Bíblia diz: vocês que passam essas situações, vocês que preenchem essas tabelas, ficam alegres. Em vez de ficar tristes, ficam alegres. Exultai-vos, porque depois da passagem dessa perseguição, há alguma coisa que vem que se chama a recompensa. E quem dá essa recompensa é Deus. Deus não recompensa as pessoas por recompensar ou não. A pessoa tem alguns requisitos que deve preencher para que esta recompensa seja uma realidade para ti e para mim. Essa é mais ou menos a parte introdutiva que vai nos levar a estudo desses 12 capítulos, ou desses 9 bem-aventurados que vamos aprender. Mas hoje vamos aprender só um elemento. No próximo domingo, se Deus quiser, vamos aprender outro. E sucessivamente. Se os cultos vão voltar, eu acho que vou abrir uma sessão para nós que já cultuamos a via mídia. Vamos aproveitar e concluir esses ensinamentos. Tem tantas, mas só que eu não consigo fazer por causa do meu horário. Não compensa muito espaço para estar contigo, como estamos hoje no domingo. Passamos na nossa Bíblia para efetuarmos a nossa leitura, para começarmos justamente a estudar ou essas palavras que Jesus ajunta com o bem-aventurado ou felizes, essas pessoas.
A Bíblia diz sim, quando Jesus viu aquela multidão, subiu no monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele. Versículo 2. E ele começou a ensiná-los. Quer dizer, aqui estamos a falar dos ensinamentos de Jesus. Não dos apóstolos, mas de Jesus. Eu gosto quando Jesus ensina. Ele ensina com toda a simplicidade. Ele não vai lá buscar aí as árvores, buscar as pedras preciosas. Não. Ele busca as coisas simples para que possamos entender o que ele precisa transmitir nos seus ensinamentos. E sabendo o bloco do nosso ensinamento, do ensinamento de Jesus Cristo, a primeira parte que Jesus ensina aqui está no versículo 3. O que é que Jesus começou a ensinar? A Bíblia, na tradição de Ferreira, diz o seguinte: e abrindo a sua boca, os ensinava dizendo. Abriu a boca. O que saiu da boca de Jesus Cristo era os ensinamentos previstos para o seu auditório. E qual eram esses ensinamentos? Verso 3. É assim que a Bíblia diz, começou: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Ali já começa, tudo começa por aí. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A linguagem de hoje também falou: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Aqui ele já desvenda tudo. Que são pobres, espiritualmente pobres, pois o reino do céu é deles. Palavra pobre. Eu acho que estou diante dos estudiosos, as pessoas que fizeram a faculdade, que conhecem mais que eu e outras coisas, mas eu gosto muito, sou muito amigo de estudo das palavras, que chamamos a etimologia das palavras. Gosto. Porque através do estudo das palavras conseguimos saber o sentido da palavra e podemos lhe colocar no seu lugar devido. Palavra pobre. Bem-aventurado os pobres. Olá lá. Eu já disse logo no princípio, a palavra pobre não soa bem, não é bem-vindo para todos. As nossas organizações já fizeram essas organizações contra a pobreza. Mas o que significa a palavra pobre? A palavra pobre é definida de seguinte maneira. Nós conseguimos acolher tantos dados para ver se demos a luz a esta palavra. Esta palavra é o seguinte: é a pessoa que não tem recurso próprio. Uma pessoa que não tem o seu recurso próprio, quer dizer, a pessoa que depende de. Parece a palavra também virá depois. A pobreza revela um homem pobre, uma situação pobre. Pobre, e é a palavra que revela a pobreza. Pobre é a pessoa ou ter poucos recursos. Pobre também podemos dizer um estéril, que não produz, é pobre. Podemos dizer também aquele que precisa de ajuda. Entre aspas, você poderá ver isso como eu posso explicar? O continente africano é um continente pobre. Não é pelo recurso, mas pobre espiritualmente ou mentalmente. Porque os brancos é que vêm aqui buscar as riquezas nossas, transformá-lo e depois vender para nós. E eles é que nos emprestam o dinheiro para a nossa sobrevivência, enquanto que nós temos
Então somos pobres, podemos dizer, já com aquilo que a linguagem de hoje diz, somos pobres espiritualmente. Esse é um exemplo que eu queria dar só. Aquele que precisa para lhe ajudar. Será todo mundo que lhe ajuda é pobre? Sim, pode ser pobre nessa área. É por isso que você está precisando. E tem que reconhecer a tua pobreza para você pedir auxílio. Se você não reconhecer a tua pobreza, você não vai pedir, vai se orgulhar e no fundo sofre essa situação. Sofre essa situação. Mas no seu melhor sentido, a pessoa que precisa é pobre. Nós precisamos, emprestamos tudo de lá. Importamos tudo de lá. Temos esse aspecto da pobreza. Até nos chamam os países mais pobres, há países em desenvolvimento. Mas em geral somos os países pobres. Para não estar a comentar muito sobre esse aspecto, mas consegue entender alguma coisa acerca disso. O que significa mais pobre? A incapacidade de pagar de volta aquilo que você necessita. A incapacidade de pagar de volta aquilo que você necessita. O que significa? O que nós precisamos, o que eu preciso. Não tenho a força monetária para comprar aquilo que eu estou a desejar ou que aquilo que estou a necessitar. A falta dessa capacidade de poder trazer aquilo que eu desejo, o que significa sou pobre, não consigo fazer isso. Não consigo dar a resposta a essa coisa. Incapacidade de pagar de volta o que necessita. O pobre é aquele que mendiga diante de outras pessoas. O pobre é aquele que nós chamamos pedinte. Aquele que passa aí na esquina da rua, fica aí a pedir as molas. O pobre é aquele que depende do favor de. Esse é o pobre. Eu queria que nós entendamos a palavra pobre. Porque Jesus usa essa palavra no seu ensinamento em conexão com a palavra bem-aventurado ou feliz pobre. Pobre é essa pessoa que necessita, essa pessoa que depende. Essa pessoa que não tem os recursos mínimos próprios para responder à sua expectativa. Que precisa ser ajudado. Esse que chamamos o pobre. No livro de Lucas, no seu capítulo 14, no versículo 15 a 24, Jesus fala de uma parábola relacionado a um senhor que estava para dar uma festa e se preparava para essa festa, para que essa festa desse o seu dia. Então ele conseguiu preparar tudo para os seus convidados. E quando tudo estava pronto, Jesus manda o seu servo para avisar os convidados que a boda estava pronta, só esperava deles para poder estar lá e festejar junto com ele. E se seguir esse texto no seu capítulo 15 até para diante, o homem que ele mandou com as pessoas que eram convidadas, essas pessoas davam sempre desculpa. E qual era a sua desculpa? Outro disse que eu comprei um campo e este campo eu devo ir medir, ver como é que o campo é, não vai dar para que eu possa responder a esse convite. Depois vai a outro também vai dizer, infelizmente não posso, comprei uma junta de bois, 5 juntas de bois, e eu tenho que ver como é que estão, se são saudáveis, não sei que quanto menos, e diga a ele, não terei tempo de lá estar. E vai a terceira pessoa, chegando lá, a pessoa diz, infelizmente não posso,
porque acabei de casar e estou aqui com a minha esposa e não tenho tempo de estar. Então recolheu todas essas informações, voltou logo ao seu patrão, ao seu mestre ou ao seu senhor e disse: eis aqui o resultado daquilo que me mandaste. A Bíblia diz: o senhor ficou nervoso. O senhor ficou nervoso. Em Lucas capítulo 14, ele ficou nervoso. E qual a sua reação? A sua reação está justamente no versículo 21 de Lucas 14. Se você vai apontar, pode apontar. Não é preciso. Eu vou dar aqui um versículo. Eu quero ler esse versículo para você entender qual foi a reação desse homem. Porque tem alguma coisa que vamos tirar aqui. A Bíblia diz o seguinte: e voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai da família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas dos bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Noutra tradição da linguagem de hoje, ele diz: sai depressa, vai à rua dos bairros, nos becos. Essa é a linguagem que ele diz: nos becos. E traz os pobres. Porque há muito lugar, ainda há muito lugar. Esse texto se refere naquilo que Jesus quis ensinar nesse versículo, do versículo 3, do nosso texto principal. Ele diz: bem-aventurados os pobres, porque os pobres que necessitam. Quem dará meu pão? Quem dará me vestir para me cobrir? Quem me dará proteção? Quem dará minha medicação? Os pobres que necessitam, que sentem a falta dentro dele de alguma coisa, cujo eles não têm o poder de ter isso, ou o poder da compra, são os pobres. Mas no texto onde nós estamos a explorar, verede se Jesus usando os pobres, porque os ricos vivem na autossuficiência. Não precisam de nada. Não precisam de nada. E no tempo que Jesus, no seu auditório, ele pregava, havia as pessoas que se achavam, se sentiam orgulhosos, não por outra coisa, porque eles eram detentores das promessas de Deus, tinham a lei, tinham o tabernáculo, tinham tudo, tinham os profetas, e essas pessoas não precisavam. E Jesus quis chamar a atenção que nós somos aqueles que precisamos até agora. E assim que ele descreve, dizendo claramente que não estou a falar dos pobres no domínio material, financeiro, mas estou a falar dos pobres espirituais. Ele quis fazer a diferença da sua mensagem. E saiba uma coisa, esse versículo já foi mal interpretado para nós, principalmente os africanos. Porque quando os brancos vieram, disseram que bem-aventurados são os pobres. O que significa ter os bens, ter a herança, ter dinheiro, ter tudo. Era como um pecado. Esse conceito
dos nossos velhos aí antepassados que acolheram primeiramente a palavra de Deus. É por isso não falavam de material, finança, não falavam das finanças nem da material, porque mal entendiam essas coisas. Mas aqui Jesus é explícito, ele é claro, ele diz: os pobres espiritual, pobre de espírito, pobre de espírito. Para não falar dos ricos, se você bascular o Novo Testamento e correr até para o fundo, você vai ver o José da Arimateu, que pegou o corpo de Jesus, era um rico, era discípulo de Jesus Cristo. Isso não tem nada a ver com aquilo que foi ensinado, mas é uma outra coisa que foram ensinados para ver se possam explorar, possam tirar da nossa mão o que era nosso. Mas glória a Deus, porque Deus é verdade. E quando a verdade vem, ninguém pode tapar a verdade. E depois de conhecer a verdade, é assim que podemos partilhar as coisas como ela é. Mas o sentido da palavra que Jesus usa aqui, ele quer simplesmente nos mostrar que os pobres do qual que ele falava aqui, não são pobres de problema do caráter econômico ou social, mas os pobres que ele se refere aqui é os pobres do espírito. Pobre do espírito. Vamos ainda pegar o sentido de Jesus falando do pobre de espírito. Pobre espiritualmente é aquele que reconhece a bancarrota que ele é. É uma expressão, bancarrota, que significa conhece a sua falência, a sua, como posso dizer, o seu estado fraco. Mas no aspecto espiritual, porque Jesus aqui trata de um caso espiritual. Ele quer levar as pessoas para o arrependimento. Ninguém pode se arrepender dos seus pecados se ele próprio não reconhecer o seu estado de pecado. Enquanto nós reconhecemos o nosso estado de pecado, é assim sentimos a nossa miséria, a nossa pobreza. É assim que nós sentimos, é assim que nós consideramos. E aqui a Bíblia diz, aliás, o primeiro ponto sobre a pobreza espiritual que nós enfatizamos aqui, diz o seguinte: quando a pessoa reconhece o seu estado diante de Deus, na presença de Deus, quem ele é. Se hoje eu vou me agabar, bater no peito e dizer que eu sou justo, primeiro eu reconheço, sou pobre, homem, pecador. Se Deus não me graciasse, para que eu pudesse receber o perdão do pecado através da obra da cruz, sou miserável. E um pobre é um miserável. Vamos ver isso mais tarde. O pobre é um miserável. Homem que não consegue pagar pelo seu própria força o preço daquilo que necessitava, que ele está necessitando. É como quando nós necessitamos da salvação, não temos essa força, não temos esse preço para pagar. Provavelmente somos pobres. E assim sendo necessitamos, nós buscamos aquilo que chamamos o auxílio. Alguém que pode nos ajudar. Depender do favor de alguém. Esse já começa a revelar a nossa pobreza daquilo que Jesus está falando ou está ensinando no versículo 3. Outro aspecto, ou aspecto figurado da pobreza. O aspecto figurado da pobreza, isso é caracterizado na nossa posição diante de Deus como pecadores. Aquilo que acabei de falar há pouco. Dependendo da sua graça. Pode ser o que é, pode levar o título que tem, título social, título religioso, título acadêmico, não sei, qualquer título que você pode levar. Pode. Mas saiba uma coisa, o nosso estar em vida é fruto da graça, é um favor de Deus. Não tem um custo pago, como nós pagamos a água,
pagamos a energia pré-pago, pagamos o saldo, pagamos não sei o quê, essas coisas todas. Merecemos porque pagamos. Mas ninguém tem a capacidade de pagar para a vida. E como não temos a capacidade de pagar para a vida, o que vivemos é fruto de graça. O que significa? Se este, entre aspas, ser um homem que está nos graciar para termos o dia, a vida. Se ele dizer porque hoje não estou disposto para dar a vida, sabe o que vai acontecer? Aquela tua fotografia bonito que você costuma colocar muito na Facebook, que meta aí no perfil, é a fotografia que vão levar aí no site para fazer a grande e vão escrever lá embaixo adeus, para dizer você já não está mais no mundo dos vivos. Ou por quê? Se foste a custo de dinheiro, você deveria o fazer, mas você não tem essa força monetária para você pagar, nem material para você pagar, para que você tenha isso. Então, sabendo essa posição que nós temos, e logo nós conseguimos sentirmos pobres. E Jesus disse, quando a pessoa se sente pobre, ele chama-os do bem-aventurado, porque a eles são o reino. Por quê? Essa pessoa que não tem capacidade de responder a essa expectativa, ele vai buscar auxílio. Auxílio que ele vai buscar a quem? A Deus. E quem busca o seu auxílio a Deus, saiba, essa pessoa já tem um lugar na terra, ou no lugar, tem um lugar a Deus. Como podemos saber realmente somos pobres? Olha, eu gostei quando segui a entrevista feita pelo Ernesto Bartolomeu antes da morte do general Kundi Payama. Alguma coisa que me deu, que me chamou a atenção, é quando o general malogrado, não, o bem-aventurado, ele chama de bem-aventurado, não malogrado, do bem-aventurado, porque os que estão em Cristo são bem-aventurados. Ele disse alguma coisa que foi muito forte. Não sei se todos os nossos líderes tomassem conta dessa coisa que ele disse, seria muito benéfico e uma bênção para todos. Esse é o meu desejo para nossos líderes. Ele disse um dia desse, ele abriu a Bíblia súbita, sem fazer a escolha. Ele cai num contexto onde se fala de um rico. E aquele rico parece ser formado na agronomia. E o homem fez um campo tremendo de tantas hectares. E cultivou tantos produtos aí diversos. E no fim teve um resultado muito positivo. Sabe, a colheita dele era demasiado. Ele começou a planificar fazer grandes armazéns. E ele criou esses armazéns e põe tudo naqueles armazéns. O que é esse rico pobre? Escuta só, rico pobre. Por que ele chama pobre? Porque ele é rico materialmente, mas pobre espiritualmente. Como era pobre espiritualmente, o que ele disse? Disse a minha alma, alegra-se, descanse em paz, porque você tem muitos bens. Daqui em diante você estará folgado. Depois de pôr o ponto, sabe o que aconteceu? É Deus que fala agora. Miserável, burro, nécio, tratou de todos os nomes. Eu vou falar isso depois. Ele tratou de todos os nomes. Ele disse, hoje mesmo virei à busca da tua alma. E por concluir o pensamento do bem-amado, não é malogrado, do bem-amado, o general Kundi Payama, ele disse, lendo esse contexto, chegando no fim, ele disse, o texto disse, qual é a vantagem de uma pessoa ganhar o mundo e perder a sua alma? Isso é uma pergunta de uma pessoa sábia, de uma pessoa pobre, de uma pessoa que necessita.
o bem de amanhã para ele, o seu futuro. Essa palavra que me tocou, essa palavra me deu mais força quando eu ouvi essa entrevista. Eu disse que a tua alma descansa em paz, porque as suas obras vão te acompanhar. Você não é malogrado, mas você é bem amado. É isso que eu estava a falar e que eu estava a comentar. Eu gostaria de falar isso contigo para você entender. Há pessoas que dizem que são ricos, mas para saber que você não é rico, segundo Deus ou segundo a palavra de Deus, pagamos a energia, pagamos a água, pagamos saldo, pagamos os apartamentos, pagamos os impostos, pagamos quase tudo, pagamos. Eu quero que tu penses junto comigo, quanto é que tu já pagaste para 24 horas? E quanto é que custa? E quantos anos você tem? Multiplica para as horas que você tem vivido. Se fosse por um kwanza, quanto é que tu pagaria ao dono do mundo que te dá o dia? É uma equação para você responder, eu não preciso uma resposta agora. Isso é só para mostrar o teu estado, o meu estado da pobreza. E o segundo elemento que eu podia tocar, do fôlego da vida. Vai perguntar aos médicos, se você não tem a noção, quanto tempo bate o coração durante 24 horas. Se o batimento do coração custasse a quem dá esse movimento funcionar dentro de ti, 24 horas, custasse 0,1 kwanza, quer dizer, não é um kwanza, 0,1 kwanza. Multiplica o batimento do teu coração de 24 horas para os anos que você tem até agora. Quanto que isso custaria? E você tem esse dinheiro? Pobre. Você é pobre. Sou pobre. Isso é só para chamar nossa atenção para a reflexão. Muito que dizem que tem dinheiro. Eu vi alguns presidentes, outras pessoas que têm nome no mundo, mas na cadeira de roda. Entendeu? Cadeira de roda. O que significa que essa pessoa não tem força nas pernas, mas você tem. É isso que faz com que você movimenta de cima para baixo. E esse homem, dito milionário, rico, mas essa pessoa não consegue se levantar. E eu me pergunto, cadê o lugar do dinheiro dele, da riqueza que ele tem, dos bens que ele tem? Não poderia responder para dar a força nos seus pés, para que ele possa andar? O que significa para que nós tenhamos força de nos colocar de pé, de nos sustentar de pé? É alguém que faz esse favor, nos dá força de favor. E se isso custasse? Tirando o 0,5, metemos 0,75. Quanto seria a toda movimentação que você tem feito, que eu tenho feito, desde que conseguimos colocar o primeiro passo quando a mamãe nos pegava na mão para conseguirmos tatear? Sabe quanto que custaria? E temos esse dinheiro para pagar? Somos miseráveis. Isso corresponde na palavra que Jesus usa para essas pessoas que ele chama bem-aventurado, os pobres de espírito. Porque o pobre, quando ele reconhece a sua pobreza, ele vai atrás de alguém que tem para buscar o favor para que ele sobreviva. E aqui Jesus quis que nós soubéssemos da nossa pobreza, para que possamos recorrer à pessoa idônea, à pessoa exata, que pode auxiliar a nossa vida. E sabendo que a nossa vida não depende de nós próprios. Irmão, uns usam o nome da natureza
E a natureza depende de uma pessoa, pertence a uma pessoa. E essa pessoa é Criador do céu e a terra, Deus do céu. Eu tenho ouvido muitos estudiosos, muitas pessoas da ciência da faculdade dizem que porque a natureza que fez isso, a natureza que deu aquilo. Cuidem-vos. Não vos orgulhai com a vossa inteligência, mas busca a inteligência de cima, para que sejam equilibrados. Porque assim sendo, somos miseráveis. Eu vou concluir aqui a dizer, porque o texto ele está nos levar assim a enfatizar muita coisa. Pega comigo para concluir essa parte do primeiro versículo que estamos a estudar. Vamos concluir agora. O Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Vai no Apocalipse capítulo 3. Oh Deus da glória, seja louvado o teu nome. No Apocalipse capítulo 3 é um texto de 21 versículos, mas nós estamos no versículo 14 até o último versículo, quer dizer, o versículo 22. E esse capítulo faz parte do capítulo 2, onde o Senhor Jesus envia as mensagens, as cartas às igrejas. E a parte que estamos a ler do capítulo 3, no versículo 14 até no 22, segundo versículo, se refere à carta dirigida à igreja de Laodiceia. Na igreja de Laodiceia, a Bíblia diz o seguinte, vamos ler rapidamente para nós entendermos a carta que Jesus enviou a essa igreja. A Bíblia diz o seguinte, lemos o capítulo 3 do Apocalipse, versículo 14 até 22. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim quanto és morno e não és frio nem quente, vomitarei-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado. Olha essa primeira palavra aqui, o Senhor está a dizer com os crentes dessa igreja, que é você e eu. Ele está a dizer, você que está a dizer que eu sou rico, estou enriquecido, ele começa a dizer o seguinte, não sabes, quer dizer, és ignorante daquilo que tu é. Você pensa os bens materiais, as finanças, é que faz a tua pessoa. Estás ignorado, não sabes. E Deus te chama, ou chama todos ignorados de desgraçados. Desgraçados. Outro termo, noutra linguagem, chama-se os coitados. Os que são dignos de ter compaixão. Os desgraçados. Escuta bem, vamos depois comentar esse elemento. Ele disse, não sabe, és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Quantas qualificações que Jesus dá a essa pessoa que diz, eu sou rico, eu sou autossuficiente, eu não preciso de nada. Irmão, cuidado, não brinca com as coisas sérias. É assim que Jesus começou, vendo as pessoas diziam que são ricos, nós temos a lei, temos os profetas, nós temos o tabernáculo, nós temos o templo. Jesus olhou para eles e disse, miseráveis, desgraçados, cegos, pobres, as pessoas nu,
Agora no versículo 18, Jesus continua a escrevendo. E o que ele escreve no versículo 18 é um conselho que ele está a dar nessas pessoas, que ele está a tratar desses nomes. Ele diz: aconselho-te que de mim compra. Noutra versão diz: de mim adquire o ouro aprovado no fogo, para que te enriqueça, e veste, aliás, e vestido branco para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unge os teus olhos com colírio para que vê. Para que vê. Ele aconselha agora a este miserável, a este desgraçado. São as mesmas pessoas que Jesus podia usar no outro lado aí. Os desgraçados, os miseráveis, os coitados, que não sabem do seu estado. Mas ele diz a esses coitados, a esses miseráveis, a esses desgraçados: bem-aventurado o desgraçado, o miserável, o pobre. Bem-aventurado. Por que esse bem-aventurado? Porque reconhece a sua pobreza. E se nós reconhecemos a nossa pobreza, nós vamos nos recorrer a Ele, para que Jesus nos dê agora o ouro que vai nos enriquecer, o ouro aprovado. Ele está falando do ouro aprovado. Não é esse ouro que nós usamos aqui, às vezes compramos as joias para fazer não sei o que. Não é esse ouro que Jesus fala aqui. Ele fala do ouro puro aprovado. O ouro puro aprovado é Jesus Cristo. É esse ouro que passou no fogo da cruz. E depois de 3 dias foi aprovado, saiu em vida. É esse ouro que nós devemos adquirir para que tornemos rico. A Bíblia diz: em Cristo Jesus habita toda a plenitude de Deus. E não nos falta nada. Tudo que nós precisamos está em Cristo Jesus. É nele o ouro que nós devemos precisar para que nós nos enriquecemos. E ele disse: o vestido branco. Escuta bem, escuta bem. Paulo está falando isso nas suas cartas. Ele disse o seguinte: os que estão em Cristo revestiram Cristo. O vestido que tapa a nudez do universo, da humanidade. Lembra de outra vez em Gênesis, quando o homem pecou, conseguiu dar conta que estava nu e tinha que ir à caça das folhas para tapar a sua nudez. E quanto tempo demorava aquelas folhas? Em termos de segundo, quando saía o sol, aquilo secava, que a situação voltava à sua normalidade. Mas Deus deu a solução. Depois da morte do animal, que simboliza a morte de Cristo, e tirou da pele esse animal morto para tapar a nudez do homem. E Jesus aqui retoma a dizer o conselho que ele dá para que nós buscamos esse vestido branco. O vestido branco refere ao Senhor do Senhor. Os que vestiram Cristo não sentirão vergonha, porque estão tapados. Paulo disse: não eu viver, mas Cristo em mim. E disse, na última parte do conselho, ele disse: para que vocês possam ver bem, então tem que buscar um ungento que ele chama do colírio, para ungir os vossos olhos. Só podemos enxergar bem que somos miseráveis quando o Espírito de Deus convence-nos no pecado. Se não deixar o Espírito de Deus te convencer no pecado, nunca vai enxergar que você está num estado negativo, num estado miserável, um estado desgraçado. Mas o Espírito de Deus que te revela o teu estado, para que você busque a Ele
para que você consiga ver o teu estado e buscar uma solução. Concluindo, para não tomar todo o texto, no versículo 20, no versículo 19, ele diz o seguinte: eu repreendo e castigo a todos quando eu amo. Essa palavra é forte. Às vezes você pode ter desgosto de desligar, de não seguir mais. Mas eu digo, permanece. Se Deus enviou essa palavra porque Ele te ama, é Ele que está dizendo, Ele a repreende e Ele castiga todos aqueles que amam. Se Deus não te amasse, você não estaria em linha. Você não estaria aqui para me seguir. Se você está me seguindo é porque Deus permitiu, porque Ele sabia, você é aquele que Ele carrega no peito. E Ele não quer te deixar assim. Mas o que Ele quer de você? Que você se arrependa. Essa é a chave do versículo 3 do Mateus capítulo 5. Reconhecer a tua pobreza e se arrepender dessa pobreza. E o que eu posso fazer depois de eu reconhecer do meu estado? Que sou pobre, sou miserável, sou desgraçado. Depois de você entender isso, o que você vai fazer, nós vamos aprender isso no versículo 4 do Mateus 5. Mas aqui nós queremos te mostrar alguma coisa. No versículo 20. No versículo 20, Jesus dá uma resposta já imediata, para que você possa entender do que Ele disse, do que Ele trata, do que Ele pretende nesse ensinamento. Ele disse: eis que estou à porta e batendo. Nesse momento, Jesus está na porta. O que significa? Jesus, nesse tempo que estamos a passar, Ele está fora de muitas casas, fora de muitas vidas, porque as pessoas agora bateram o peito para dizer: eu sou rico. E Jesus saiu fora, porque não compensa com essa riqueza. Mas Ele está na porta. Qual é a porta? A porta do teu coração. Jesus está lá, está batendo. Ele diz: estou na porta, estou batendo. Se alguém ouvir, irmão, eu quero que Deus fale no teu coração. Irmão, que Deus fale no teu coração. Jesus é que está batendo através dessa palavra no teu coração. Se tu ouvir a voz dEle, o que Ele está te pedindo nesse momento? Não é teu dinheiro. O que Ele está pedindo é que você abre a porta do teu coração. Abre a porta do teu coração. Ô miserável, abre essa porta. Deixa Jesus entrar lá para tratar da tua miséria, da tua pobreza. Você que é pobre espiritual. A pessoa com riqueza material são pobre espiritual. A pessoa rico espiritual, pobre material. E há pobres e ricos, mas pobre espiritual. Mas aqui Jesus veio bater a porta de um pobre, de um miserável, de um desgraçado, de uma pessoa num cego. É por isso ele fala aí no livro de Lucas: o Espírito de Deus é sobre mim para anunciar a boa nova e para livrar os pobres. Os pobres, um deles fui eu e outro deve ser você. O que você deve fazer é a mesma coisa que eu fiz. Eu lhe ouvi a bater a porta do meu coração. Eu não hesitei, abri a porta e ele entrou. Porque ele disse que quem vai abrir, ele vai entrar. Jesus quer entrar no teu coração hoje, não é amanhã, hoje. Mesmo você que estará depois a seguir isso, Jesus quer entrar hoje, não é amanhã, hoje. Entrar na tua casa. Para transformar a pobreza em riqueza. A miséria em felicidade. É assim que o nosso tema
proclamação da felicidade. Jesus batendo a tua porta. Isso depende de si. Ele pode ser todo poderoso, mas ele tem todo o respeito. Ele não abre a porta com a força. Ele só bate para quem está lá dentro, que reconheça a sua miséria, a sua pobreza, que abre, que esse Jesus entra dentro do seu coração. E se você deixar Jesus entrar no seu coração, eu acho que ele vai transformar muita coisa. Eu queria parar aqui, independentemente do nosso tempo. Eu quero orar contigo com essa canção. Entra na minha casa. Essa vai ajudar você a abrir o teu coração, deixar Jesus entrar dentro de ti, possuir e tomar a possessão da tua vida. A Bíblia diz: bem-aventurados os pobres. Sabe o que os pobres vão fazer no versículo 4 de Mateus, capítulo 5? Jesus lhes chama de bem-aventurado porque esses pobres vão chorar. Vão chorar. Porque sentiram a pobreza, não é boa coisa. Vão clamar a Jesus. Eu quero que tu aproveita comigo nessa canção, abrir o teu coração, sentir a tua miséria e convidar Jesus na tua vida. O maravilhoso. Ele não vem para te condenar. Ele não vem para te acusar. Mas ele vem para transformar a tua vida. Se puder colocar a mão no peito, através dessa canção, ora comigo. E eu sei que Jesus, Ele está pronto para entrar. O Senhor da glória, abre a sua porta, Ele vai entrar. Canta conosco. Jesus, quero amar somente. Tu és maravilhoso, Senhor. Porque, Senhor, entra no coração daquele que está disposto, que abriu a porta e opera milagre nele, Senhor. Que sinta tudo está transformado, Jesus. Entra na minha vida. Oh, Senhor da glória. Mexe com minha estrutura. Arruma do teu jeito, Senhor. Oh, Senhor, arruma do teu jeito, porque você sabe. Mostra-me como andar contigo. Que tens que seja a prioridade da vida. Tu és o meu Senhor. Faz um milagre em mim. Hoje é o dia do teu milagre. Se você acreditar, abrir o teu coração. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Abre para subir com Ele. Sobe na presença dEle para Ele ver. E Ele não vai te deixar, Ele vai entrar na tua casa. Ele precisa. É por isso Ele veio através dessa palavra entrar na tua vida. Oh, Jesus. Eu preciso de ti. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana. Eu preciso de ti. Tu és o Deus glorioso, o Senhor da glória. Aleluia. Abre o coração. Deixa Ele entrar. Convida Ele para cear contigo. Jesus, 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 Jesus. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina em santidade.
é maior. Faz milagre em mim. Senhor Deus glorioso, mais uma vez te exaltamos, te glorificamos. Obrigado por esse magno momento, Senhor. Estava presente, estás presente, Senhor, estará presente, Senhor. Obrigado por alimentar a nossa alma, por nos dar a nova força, para nos mostrar, Senhor, aquilo que é a posição, às vezes nos encontramos. E nos dar a oportunidade, Senhor, de abrirmos nossos corações para que tomasse o lugar, que restaure novamente as nossas vidas, Senhor. Porque, desgraçado, éramos pobres, cegos, nos, Senhor, que nos revesta, que unge nossos olhos, ó Pai, que nos dá ouro, que nos torna mais rico do que desses mundos, porque Tu és o Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu sei que os que vão seguir posteriormente essa palavra, que essa palavra impacta também a sua vida, como impactou a nossas vidas, Senhor Deus da glória. Que o Teu Espírito, Senhor, atua no mesmo atmosfera como atuou nesse momento que estávamos, Senhor. E faça com que, Senhor, que a glória somente volta a Ti, porque Tu mereces. Que tudo seja pela graça. Aproveito recomendar essa semana nas Tuas mãos. Tu que és provedor de tudo, que nos deixe essa semana, Pai. A Bíblia diz, metemos tudo nas Tuas mãos. E eu sei, tudo que está nas Tuas mãos é abençoado, é protegido. Tudo que está nas Tuas mãos sempre accede na vitória. Tudo que está nas Tuas mãos prospera, Senhor. É assim que estou a confiar essa semana. Estou a confiar esse irmão, essa irmã que estava em direito e como estará em direita, Senhor Deus da glória, nesse programa ou nesse vídeo. Que possa, Senhor, ver a sua semana abençoada. Que possa sentir a Tua presença em todo lugar onde ele estiver. Que sinta, Senhor, ser superior em todo espaço onde colocar os seus pés. Quer abençoar este irmão, essa irmã nessa semana, que seja abençoado. Mas quer combater esse irmão, essa irmã nessa semana, que se encontra contigo, Deus glorioso. Obrigado por tudo nós tem preparado por nós. E tudo que nós temos, Senhor, entregamos nas Tuas mãos. Que essa semana seja da paz, semana da vitória, do sucesso, da prosperidade, do milagre e dos grandes sinais. Como disseste na Tua palavra, que a Tua bênção vai nos acompanhar em todos os lugares onde estivemos. E que o nosso dia não seja fora de Ti, mas seja na Tua presença. Pai, tudo seja de graça. Pela ajuda do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Assim dizemos, obrigado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Nos encontramos na próxima.